Alô, amigos telespectadores do canal 26 e 526 em HD da sua TV Passo Fundo, o nosso abraço. Estamos de volta, passadas as eleições. Segundo turno vem aí para a presidência da República, para o governo do Estado, mas o nosso assunto é esporte. Ao nosso lado, dividindo a bancada, Carlos Dantas, e conosco como convidado especial do programa, Fernando Reck, que é coordenador das categorias de base do Esporte Clube Passo Fundo e vai nos contar como andam as coisas lá pelo Tricolor do Planalto, se a base realmente já está sustentando a categoria principal do nosso futebol, ou o futuro a Deus pertence. Está conosco também, fazendo assessoria ao nosso convidado, o nosso querido jornalista Cleiton Vasconcelos, que é assessor de comunicação do Esporte Clube Passo Fundo. Veio o Fernando, logicamente que o assessor vem junto, não é? O Esporte Clube Passo Fundo ganha mais uma, fora de casa, enfrentou o TAC, venceu no último minuto o gol de Micael e consolida a liderança absoluta do seu grupo. Na segunda parte do programa, no segundo bloco, vamos conversar com o secretário Giba Belaver. Ele trouxe a Alessandra e a Milena, que são integrantes do vôlei do Esporte Clube do Passo Fundo, não é? Do vôlei da UPF BSBio, se não estou enganado. É isso aí, Fernando? Confirma, não é? Então nós voltaremos então logo em seguida. Mas a verdade é que o Grêmio Futebol Porto Alegrense perde fora de casa, vai para a reabilitação em casa, mas já está praticamente garantido entre os quatro classificados para o Campeonato Brasileiro do ano que vem. Campeonato Brasileiro Série Principal, tem o Internacional que volta à vice-liderança e tem o Juventude, que pena, não é? Juventude consolida a sua queda para a segunda divisão. Vai para o lugar do Grêmio Futebol Porto Alegrense, indiscutivelmente. Estamos abrindo o programa de hoje, Outubro Rosa. O pessoal tem que se cuidar aí, não é? Fazer aquele teste, evitando, logicamente, o câncer de mama. Nós esperamos que o Outubro Rosa seja conscientizado não só pelas senhoras e pelas senhoritas, mas por todos, porque o câncer não escolhe o sexo. Se você está nos ouvindo também aí, e é do sexo masculino, consequentemente deve tomar toda a precaução possível. Outubro Rosa, um incentivo para que você se cuide cada vez mais e tenha mais saúde da nossa equipe de esportes aqui da TV Passo Fundo. Nós vamos a um breve intervalo, senhoras e senhores, e voltaremos já em seguidinha. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecidos na rua João Catapã, 1005, bairro Santa Marta, em instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. Fone 3317 1413. Muito bem, amigos, estamos de volta. O assunto é esporte na TV Passo Fundo.
Conosco, Carlos Dantas na bancada e nossos convidados estão aí. Cleiton Vasconcelos, assessor de comunicação do Esporte Clube Passo Fundo, assessor de imprensa, e com ele o Fernando Reck. Fernando Reck é coordenador das categorias de base do Esporte Clube Passo Fundo. E daí, Dantas, tudo bem? E daí, tudo bem, seu Jorge Antônio Gertz. Meus cumprimentos aos nossos convidados, a equipe de vôlei BS Bills, Fernando Reck, esse grande nome do futebol brasileiro, hoje coordenador das categorias de base do Passo Fundo. E a minha saudação ao povo brasileiro que nesse fim de semana exerceu a sua cidadania. Sabe quando é que tu adquire a cidadania? A partir do momento que tu tens o teu título de eleitor. É o título de eleitor que te dá o título de cidadão. Então, portanto, nesse fim de semana aconteceu um dos exercícios mais gratos, mais importantes de um povo brasileiro, que é o direito ao voto num país democrático que é o Brasil. Parabéns ao povo brasileiro. Agora vamos para o segundo turno e seja o que Deus quiser, como se diz no futebol, seu Jorge. Não, e seja o que o eleitor quiser realmente, né, Dantas? Expectativa aí para os dois candidatos que ficam para o segundo turno à presidência da República e para o futuro governador de todos os gaúchos, Onyx Lorenzoni ou o atual... não é o atual, o ex-governador, não é? Que nos deu grandes alegrias também, esta é a grande realidade, mas que pediu a sua exoneração do cargo momentos antes, o Eduardo Leite, não é? Para concorrer novamente. Ele havia dito que não iria concorrer à reeleição. De fato, não concorreu à reeleição porque saltou da canoa um pouquinho antes. Mas, conforme disse o Dantas, o nosso assunto é esporte e conosco está o Fernando Reck. Como é que está, Fernando? Tudo tranquilo aqui na capital do Planalto, no Esporte Clube Passo Fundo? Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite, né, para vir aqui falar um pouquinho de base. As coisas estão ótimas, né? A gente está, de alguma forma, começando a contribuir com esse projeto do Esporte Clube Passo Fundo, na sua formação de atletas, na sua formação de base. É um trabalho que me alegra muito, é um trabalho que eu gosto muito, que eu venho fazendo há muito tempo. E a gente poder ver essa evolução, né, dos meninos no dia a dia, poder ver, transformar o sonho do menino, né, na realidade de jogar futebol, acaba me fazendo ficar muito alegre, muito feliz. Isso traz uma recompensa enorme, né? E a gente agora planeja fazer tudo isso de uma forma bem sólida aqui no Passo Fundo. O Fernando tem um vasto currículo prestado no futebol. Foi jogador, ex-atleta, portanto, e depois coordenou as categorias de base de diversas equipes aqui do nosso estado. E agora, eu gostaria que você contasse assim a sua passagem rapidamente. Então, na verdade, eu sou natural de Caxias do Sul, sou nascido e criado dentro do Juventude, né, do Esporte Clube Juventude, onde eu fiz todos os passos das categorias de base, participei dos melhores momentos ali que o Juventude também teve nessa sua transformação para uma equipe de primeira divisão nacional, né, ajudando no acesso da Série A, da Série C para a Série B, da Série B para a Série A, e depois participando, né, dos campeonatos brasileiros e nas conquistas aí mais importantes do Juventude. Saí também um pouquinho, joguei no Palmeiras, joguei no Inter, joguei no Esportivo de Bento Gonçalves por um período, saí do Brasil por 7 anos e quando retornei ao Brasil já era hora de parar, já era hora de aposentar, e aí passei para essa área de gestão, fazendo a gestão do departamento profissional do Juventude, né, logo em 2008, e por um breve período, e depois disso passei para a área técnica, fiquei um período também trabalhando na área técnica, até me tornar coordenador de base. Bem, para quem não sabe, né, para recordar, né, Fernando Reck fez parte dos grandes times que o Juventude teve, do seu auge, entre eles, aquele famoso meio-campo, né, Flavinho, Mabilha e Lauro, que depois eu tive o prazer de acompanhar o Mabilha e o Lauro na Ubra, e trocávamos muita ideia sobre a equipe do Juventude, né, desse auge do Juventude. E o Fernando Reck é indiscutível um dos grandes nomes do futebol brasileiro, foi o jogador do Palmeiras, da época da Parmalat, e é um jogador
e hoje coordenador de base do Passo Fundo, que tem passaporte. E se ele tem passaporte, ele tem conhecimento internacional do futebol. Como é que tu vê essa investida do Passo Fundo nas categorias de base nessa região do Rio Grande do Sul? Da melhor forma possível, né? Eu falo sempre que o clube que quiser ter sucesso na sua caminhada, ele precisa ter departamento de base, ele precisa ter uma base sólida, né? Hoje quem basicamente sustenta uma equipe profissional são os atletas oriundos da base. A gente vê isso na maioria, ou se não em todos os clubes de Série A, de Campeonato Brasileiro e de grandes nomes de clubes internacionais também. A base sempre foi e sempre será, né, o melhor que um clube pode fazer para o seu sustento. E quando eu falo sustento, não é nem só o sustento financeiro, né, é o sustento com atletas que vão de alguma forma ali na frente suprir a necessidade que o departamento profissional tem dentro do campo. O Passo Fundo, através do seu presidente, né, do Volney, tem uma ideia muito boa de base, tem uma ideia muito boa de atrair atletas, né, de conseguir a captação de novos atletas, atraindo esses atletas com muita estrutura, coisa que a gente está reorganizando dentro do clube, e tem apoio 100%, né, o apoio fundamental da parte diretiva do clube. Isso facilita muito, né, o trabalho de captação, principalmente, né. A área que eu já conheço de muito tempo, né? A região aqui é muito rica em atletas com capacidade física, capacidade técnica, com um bom perfil competitivo. E agora a gente precisa fazer esse trabalho, né? De ir aos projetos, ir às escolas, às outras equipes, aos parceiros vizinhos daqui. A gente está planejando e está projetando também dentro em breve, né? Eu não sei se esse ano ainda, mas a partir do ano que vem, com certeza, a gente se deslocar até essas comunidades, né? Seja daqui de Passo Fundo, seja dos arredores daqui, levando a nossa estrutura para lá, para que a gente consiga ver o que tem de melhor aqui. E, logicamente, a gente não fala nem só dessa região aqui, né? A gente fala de uma abrangência nacional. Eu tenho um certo conhecimento de muitos captadores, né, Brasil afora, que buscam chances para os seus atletas, buscam chances para esses meninos poderem estar em algum lugar que consiga dar a esses meninos aquilo que eles precisam para realmente, de alguma forma, se tornar jogadores profissionais. Só para complementar, eu sempre cito o exemplo, o Juventude vem pegar jogador aqui em Sananduva. Então, agora, com a tua chegada, Fernando, eu acho que é hora do Passo Fundo criar consulados no interior, em Ernestina, em Pontão, né? Até mesmo, não digo Saranduva, mas Moliterno, né? Aqui no interior, que é rico, até pelo biotipo e pelo DNA dos jogadores. Tem muito jogador com ascendência, descendência de italiano, alemão e até mesmo outras raças que são um biotipo, assim, importantíssimo para um perfil de um jogador de futebol. Na verdade é bem por aí, né? A gente precisa ter atenção, primeiramente, né, de chegar antes de todo mundo, né? Porque aquele atleta que todo mundo quer, é muito difícil, né, a gente tornar o Passo Fundo atrativo para ele, né? Então a gente precisa chegar naquele lugar e ver aquele atleta que ninguém vê, né? Falei isso para o presidente logo na minha chegada. É um desafio grande, né? Mas é um desafio legal, é o que eu falei. Eu adoro fazer isso, faz parte da minha vida, né? Até acho que pela minha vivência com base, por eu ter aprendido muito na base, por eu ter aprendido ser principalmente um ser humano, né? Trabalhando em base. E agora a gente precisa trazer isso para dentro do Passo Fundo. De alguma forma, a gente vai ter que, através, seja de consulados ou de peneiras, né, que a gente fala aí, de avaliações, mas a gente precisa ir nesses lugares sim e precisa chegar antes de todo mundo. O Fernando tem aquele olho clínico, não é? Jogou futebol, veio das categorias de base, surgiu por ali, enfrentou as mais variadas situações, as mais adversas situações. Como é que você está se sentindo nesses primeiros 4 meses aqui em Passo Fundo? Muito bem, um acolhimento maravilhoso, né? Por parte do pessoal todo daqui, por parte do pessoal do clube também. Como eu falei, a gente já conversou muito antes de eu vir para cá, né? Eu e o presidente, o Volney. E ele me colocou qual era o projeto do Passo Fundo e me atraiu demais quando eu vi
exatamente aquilo que ele traçava, né? Por ser muito parecido com aquilo que eu penso sobre futebol também. E o menino que está nos assistindo nesse momento aí, que está naquela floração, não é? De 14, 15, 16 anos para desenvolver o seu futebol. Qual o momento que ele deve procurar a coordenação da base do Esporte Clube Passo Fundo? Na verdade, a qualquer momento, né? Ele é bem-vindo no Passo Fundo a qualquer momento. E como é que ele procede? O Passo Fundo hoje trabalha com meninos dos 7 aos 20 anos. Né? O menino dos 7 aos 15 anos pode me procurar todo dia no Vermelhão da Serra, que ele pode fazer inscrição para a escolinha de futebol. O menino de 15 a 20 anos me procura também, que a gente marca uma avaliação com ele, né? De uma semana normalmente dentro da base do Passo Fundo. Fazem parte da sua equipe quais os elementos? Você e mais? Para a comissão técnica, eu faço a coordenação, né? A gente tem um treinador da categoria Sub-20 que está trabalhando com a Sub-17, foi treinador da Sub-17, agora está como treinador da Sub-20, né? Porque a 17 acabou a competição, a gente hoje joga só uma competição da Sub-20. Temos um preparador físico, um preparador de goleiros, né? Para essas categorias também. E aí na escola a gente tem o professor Matheus e o seu Vilela, que é um ícone do clube, né? Que é quem segurou toda essa questão da escolinha de pé lá no Passo Fundo, segue conosco também. Grande Juarez Vilela. Um abraço, ele sempre nos assiste, o Carlos Dantas. O seu Vilela realmente é um ícone, é um nome sagrado no futebol gaúcho. Ele que fez grandes participações nos clubes gaúchos. A próxima pergunta, Fernando, não é programada. A conexão Fernando e o treinador do grupo principal. Essa conexão tem que existir, essa linha de comunicação. Como é que está sendo no momento? Perfeitamente. E é muito boa a conexão com o Marcelo ali, com toda a turma dele, né? Com toda a comissão técnica do profissional, com o Diego também, que é o executivo do clube. A gente tem uma sintonia muito boa, conversa todos os dias, absolutamente todos os dias, né? A gente fala muito sobre atletas, mas muitas outras coisas que fazem parte também do contexto. E o Marcelo tem aproveitado dentro do possível, né? Dentro daquilo que é possível hoje na Copinha Gaúcha. O Marcelo tem aproveitado os atletas da base do Passo Fundo. Eu vou agora até o assessor de imprensa, se me permite, o nosso colega Cleiton Vasconcelos. Você esteve lá na cidade de Três Passos e nos conta um pouco da trajetória do Passo Fundo e das dificuldades enfrentadas no último jogo para vencer o TAC por 1-0. Isso, foi uma vitória, então, que qualificou o Passo Fundo como a melhor campanha na chave A da Taça Tarcísio Flecha Negra, com uma vitória de 1-0, uma vitória conquistada nos acréscimos já, com o gol do Michel, que é um gol de centroavante nato. Na tela aí, ó. Exatamente, está ali na tela, porque é um gol de centroavante nato, é um gol de rebote, e ele bate, como a gente bem conversava antes com o Dantas aqui, de baixo para cima, aliás, tirando totalmente a defesa do goleiro. Mas o Passo Fundo, durante o jogo, ele teve umas boas oportunidades com o Michel também acertando uma cabeçada que a bola explodiu no travessão. Teve um lance de um outro gol anotado pelo Carvalheira, que foi dado o impedimento, até certo ponto discutível, mas o Passo Fundo ele foi superior, embora o TAC tenha demonstrado lá alguma qualidade também, principalmente defensiva. O Passo Fundo teve algumas dificuldades para conseguir furar o bloqueio, mas ele conseguiu furar esse bloqueio e ganhou por 1-0. O centro de treinamentos, que não é um estádio, um centro de treinamentos lá em Três Passos, o centro de treinamentos Futebol Convida, tem lá toda uma estrutura bem interessante para as categorias de base, tem campos alternativos para treinamento também, e tem o gramado principal ali. A gente pôde notar ali na imagem do gol que não tem arquibancada, só tem um lance de arquibancada atrás do outro gol, que não é aquele ali no qual o Passo Fundo marca o seu gol, porque é uma estrutura de base mesmo, né? Tem lá totalmente completo ali, também a estrutura de vestiário, tudo bem ajeitadinho, por assim dizer, lá em Três Passos, e o Passo Fundo, então, trouxe de lá os 3 pontos que lhe dão os 15, que lhe garantiram 100% de aproveitamento nessa primeira fase. Próximo jogo.
O próximo jogo, ele será definido após o fim dessa primeira fase. O que acontece? O Passo Fundo ele já cumpriu os jogos dele, teria o jogo com o Marau, só que o Marau foi excluído, então o Passo Fundo não joga mais. Fechou ali os 15 pontos em 5 jogos, né? Nesta fase. Os outros times da chave ainda precisam jogar. Inter de Santa Maria, Elite, Santo Ângelo e o próprio TAC. Entre eles, para definir quem passa para a segunda fase também. A segunda fase será disputada em jogo único, oitavas de final, com o mando de campo do Passo Fundo, a definir quando fechar toda a rodada das 5 chaves. São 5 chaves e o Passo Fundo pegará um dos piores classificados das outras chaves para fazer a oitava de final no Vermelhão da Serra. Voltando aqui ao Fernando, eu sei que não é torcedor, mas o presidente foi uma das providências que ele tomou, Fernando. Montou também, não adianta ter conexão, produzir o jogador, mas se tu não tiver um departamento jurídico ligado na questão do contrato do jogador da categoria de base. Todo mundo sabe que aos 16 vai ter que assinar um novo contrato. Se chegar uma nova proposta, o jogador pode ir embora sem mais, sem menos. Então, esse é outro detalhe que o presidente tomou cuidado em montar um departamento jurídico em que o atleta chegou no Passo Fundo, vestiu a camiseta, ele fica vinculado e, com isso, evita essa questão da pressão dos empresários, né, Fernando? Na verdade, o atleta amador, né, a partir dos 16 anos, né, ele pode assinar contrato profissional com o clube. Né, e a única maneira hoje, né, que o Passo Fundo tem, e qualquer um clube que não seja clube formador com o selo formador da CBF, a única maneira que esse clube tem hoje de garantir esse menino 100% ao clube é fazendo o contrato profissional. De nenhuma outra forma, ele pode ser dito jogador do Passo Fundo. Mesmo que ele esteja no BID, né? Mesmo que ele esteja inscrito no Passo Fundo com contrato amador. Se ele estiver com contrato amador inscrito no BID da CBF, ele pertence ao Passo Fundo para aquela competição, mas não existe nada que segure ele no clube, né? Então tem que sim ser tomada todas as medidas. O presidente já fez isso. A gente está costurando os acordos também, os contratos, né, com parceiros que acabam nos indicando e nos mandando atletas também. Já colocamos alguns atletas em outras agremiações nesse ano, desde a minha chegada, que também estão sendo feitos contratos de acordos, principalmente nos direitos econômicos, né, que é aquilo que a gente pode entrar em discussão e que pode discutir por percentuais. O presidente tem se cercado, sim, de tudo aquilo que precisa para tornar o departamento de base do Passo Fundo o mais profissional possível. Muito bem. Vamos agora ao futebol a nível nacional. O que te parece o desenvolvimento técnico deste nosso campeonato brasileiro? A e B. Na verdade, assim, a gente vê, o que eu tenho visto é que o clube de maior investimento, o clube, enfim, que tem o maior poder econômico, digamos, né, ele vai estar na frente sempre, né? Eu acho que a disparidade hoje na questão financeira entre os clubes, ela fala muito mais alto, né? Ela é muito mais discrepante do que foi há um tempo atrás. Falando em nível técnico, a gente tem muitos bons jogadores aqui no Brasil, né? Jogando hoje aqui no Brasil. O Campeonato Brasileiro da Série A é um campeonato muito competitivo, é um campeonato muito difícil de jogar, né? Eu tenho acompanhado muito o Campeonato Brasileiro da Série A, principalmente o Juventude, que é o clube que me formou, mas é o clube hoje onde joga meu filho, né? Eu tenho um filho jogando no profissional, Rafinha, jogando no profissional do Juventude. Então eu tenho acompanhado bastante e é realmente um campeonato difícil de se jogar. A Série B já é um campeonato um pouquinho mais parelho, né? Já, logicamente, a Série B tem um nível abaixo, mas esse ano, né, com grandes equipes jogando a Série B, eu acho que teve um brilho também muito bom na Série B do Campeonato Brasileiro. Antes que termine o tempo, tu que teve tempo fora, no exterior, quais as chances da seleção brasileira levantar esse Mundial? Eu vejo todos. Eu sou um otimista 100% sempre com a seleção brasileira. Tecnicamente eu também. Eu acho que é uma paridade muito grande. Eu não acho que o Brasil... Muita gente fala que a França, a Inglaterra, ou enfim, todos esses outros países europeus que têm um glamour natural, né, por ser Europa, por ter um maior poder de investimento, mas quando eles precisam de algum jogador diferente, eles vêm aqui no Brasil e pegam os nossos jogadores. Por isso eu sou sempre eu sou sempre muito positivo com relação à seleção brasileira. Eu acho que a Copa também é uma competição difícil, muito difícil, né, de se jogar e de se ganhar. Haja vista aí que ainda hoje o Brasil é o maior
campeão, mesmo estando algum tempo sem ganhar. Mas eu confio 100% e acho sinceramente que o Brasil tem muita chance de levantar o caneco. Muito bem. Eu estou agradecido ao Fernando Reck pela sua presença como coordenador das categorias de base do Esporte Clube Passo Fundo. Agradeço também ao Cleiton Vasconcelos e gostaria de ter a opinião sua, Cleiton Vasconcelos. Depois que o Fernando falou sobre o nível técnico, você acredita que ainda os clubes que estão rondando ali o título vão tirar do Palmeiras ou não? Não, acho que o título está bem encaminhado para o Palmeiras. Pergunta fácil. Não, mas é o seguinte, né? O Palmeiras ele teria que fazer aquele tipo de campanha de rebaixado, coisa que ele não fez até aqui, né? E os outros times teriam que fazer uma campanha que nem o Palmeiras conseguiu para tirar o título do Palmeiras. Então, eu vejo esse campeonato como decidido já há muitas rodadas, não é de agora, viu? O futebol é sempre uma caixa de surpresas, por isso que eu fiz uma pergunta e o meu coadjuvante aqui, né, achou graça, que a pergunta foi muito fácil. Agora que pergunta, não tem nada de pergunta fácil e difícil. Eu não posso comprometer, meu querido Carlos Dantas. Futebol é isso. Futebol tem graça, por quê? Porque é competitivo a cada rodada que passa. Veja que se o Palmeiras não tivesse chego lá em Minas Gerais e faturado 3 pontos, a coisa já estaria mais equilibrada, não é? Por isso que eu faço essa pergunta. Tem jogos difíceis? Claro que tem. Todos os jogos são difíceis para a dupla Grenal, que está em categorias diferentes agora, mas que volta para a categoria igual, com o Grêmio chegando de novo à divisão principal na próxima temporada. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado, Cleiton Vasconcelos. Nós voltaremos depois do intervalo com o Giba Belaver e suas atletas do vôlei. Aguarde um momento só. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecidos na rua João Catapã, 1005, bairro Santa Marta, em instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. Fone 3317 1413. Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta quando o assunto é esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Você pode nos acompanhar também pela Claro Net TV e pela Coprel TV em outros 35 municípios. Olha, nós abrimos a segunda parte do programa com um registro triste, não é? Porque perdemos no último final de semana o Dr. Hugo Vargas Filho, cardiologista consagrado e que foi vítima do Covid primeiramente e depois teve complicações internas e nos deixou. Hugo era um incentivador do automobilismo em Passo Fundo, foi inclusive praticante deste tipo de esporte, conservava ainda o museu de carros antigos
e leva as condolências à sua família, à sua esposa, seus filhos, enfim, porque Deus faz pelo melhor. As condolências, portanto, do nosso programa ao nosso já saudoso Hugo Vargas Filho, consagrado, como disse, cardiologista da cidade de Passo Fundo. Ele fez faculdade em Pelotas, depois aperfeiçoamento e atendeu inúmeras famílias aqui na cidade de Passo Fundo e na grande região. O nosso assunto agora é voleibol e com ele vamos conversar, Carlos Dantas, com o Gilberto Belaver. E as suas garotas de ouro, é isso? As garotas de ouro do Notre Dame, que dizia o nosso querido Meirelles Duarte. Ai. Pode falar. Para, pai. Uma saudação às gurias. Como é que foram me perder para Sergipe? Não. Só um pouquinho. Treinar o que treinam. Para me perder de 3-1 para Sergipe. Mas não é bem assim, né, velho? Brincadeiras à parte, os Jogos Universitários Brasileiros são uma das competições mais importantes do país para a revelação de atletas para o mundo olímpico e o nível técnico é altíssimo. Então, portanto, desejar tá aí a medalha. Para mim, qualquer medalha tem o seu valor, seja de ouro, de prata e de bronze. Terceiro lugar com medalha é sensacional. Parabéns, professor Giba, por esse título com as meninas aqui do nosso vôlei de Passo Fundo. Obrigado, Dantas. Saudações aí, Jorge, né? Foram 9 dias intensos de uma competição muito equilibrada. Nós jogamos 5 jogos, era um jogo por dia, né? Então nós tínhamos tempo para treinar, achamos até um horário lá para treinar no meio de um parque, né? A gente não podia ficar parado e dos 5 jogos perdemos a semifinal para Sergipe, como tu brincou conosco, e é verdade, o voleibol, o esporte tá aí para isso, né? Nós nos preparamos muito bem mesmo. Sergipe veio com uma proposta de jogo também muito boa, aquele jogo tipo escola japonesa, sabe? Que a bola não cai, era um jogo de paciência e atacávamos, bloqueávamos e lá vinha a cobertura, a defesa e fizeram um grande jogo. Não sustentaram esse mesmo jogo na final, mas vida que segue. Aí disputamos a decisão de terceiro com a seleção de Minas Gerais, vencemos 3-0. Enfim, foi um saldo positivo, 5 jogos, 1 derrota. Os Jogos Universitários, como tu bem ressaltaste, é uma competição que envolve as melhores equipes do Brasil em termos universitários, não só do vôlei, em várias modalidades esportivas. Então, levar Passo Fundo até Brasília, levar a equipe BS Bills até Brasília e aprender com os melhores, trocar experiência com treinadores, as jogadoras trocar experiência com outras, né? Então, é um legado aí que fica muito na parte esportiva, mas também na parte pessoal para cada uma, né? Pela ordem, ficou o Rio Grande do Norte como a grande campeã. Isso. Sergipe, que derrotou o Passo Fundo, né? Que derrotou o Rio Grande do Sul, em segundo lugar. E o Rio Grande, logicamente, representado por nós, não é? Em terceiro. Em terceiro. Com a Alessandra e a Milena, que estão aqui à nossa frente, não é? Que são apresentadas também ao nosso telespectador. E daí, Alessandra, conte alguma coisa, mais uma experiência positiva lá na capital federal? De novo, Alessandra? De novo, voltei. Só a coquinha da tampinha da Coca-Cola, né? Só que agora com medalha, né? Sim, claro. Eu te disse. Não me aparece aqui com as mãos na banana. Claro que não. A equipe teve um bom desempenho. A gente fez o que era possível dentro das possibilidades, enfim, das possibilidades que a gente tinha ali. E o time foi bem. Ao longo do campeonato, a gente fizemos várias construções ali, tanto pessoais quanto profissional. Mas foi uma baita experiência. Foi, assim, sensacional, não sei nem descrever. E a Milena? Conte para nós, Milena, qual foi a sua atividade? Quais foram? Quais foram? No colo, só um pouquinho. Atleta tem que estar no peito. Aí. Muito bom. Agora sim. É isso. E daí, Milena, quais foram as dificuldades que você sentiu nesta competição?
Eu acho que, assim, apesar do resultado não ter vindo como esperado, né? Mas veio bem. Terceiro lugar é muito bom. A gente representou e eu acho que, fora tudo isso que a gente construiu antes de ir, lá a gente colocou em prática. Não veio, mas paciência. Eu acho que, além de tudo, foi uma experiência muito boa, pessoal para cada atleta, profissional para todo o time. E isso de conseguir ver outras perspectivas, outros projetos e ver um olhar mais geral, assim, né, de outras pessoas que estão na mesma rotina que a gente, né, é muito legal, assim, ter essa troca de experiência e é isso. Você já havia saído para uma competição desta natureza em outro estado? Dessa magnitude, não. Assim, a nível brasileiro, grande, ainda não tinha saído. Muito bem. Eu volto à Alessandra. Quanto à infraestrutura, o que vocês acharam do centro de complexo esportivo lá na capital federal? É uma estrutura ótima, grandiosa, né? Conseguiu atender, acredito que as necessidades. Tinha um centrozinho lá onde fazia massagem, né? Que eu achei, assim, sensacional. A estrutura, não sei nem o que dizer, porque, enfim, atendeu as necessidades que os atletas precisavam para almoçar. E tiveram jogos ali também. Eles montaram lá, olha só, o profissionalismo que tinha lá, né? Dentro do Centro Internacional Ulisses Guimarães, que foi feito lá no Centro de Convenções, eles montaram 2 quadras oficiais, uma de handebol e uma de basquete. Então, desde de colocar o piso, enfim, né? Aí, junto com isso, tinha as lutas, taekwondo, judô, tênis de mesa, entre outras atividades. E no caso do voleibol, lá não tinha como, em virtude da altura do teto, prédio, né, do prédio. Daí foram em mais 5 locais o voleibol, né? Nós jogamos todos os nossos jogos na ABB lá de Brasília. Então, muito bem organizado, 5.000 atletas, né, girando dentro do centro de convenções, fazendo suas alimentações, enfim. Então, essa parte aí que a Alice citou da questão da massagem, tinha um bulevar, né? Porque tu imagina 5.000 atletas circulando, né? Com transporte, enfim. Então tinha esses espaços para convivência, né? Tinha o centro de fisioterapia, enfim. Era uma estrutura de Olimpíada dentro de Brasília para abrigar esses 5.000 atletas. Esses jogos universitários têm que ter toda essa estrutura. Toda a estrutura. Né? Automaticamente. E então, sem falar que tinha atletas alojados lá também. No centro, exato. Ali que é um... E os Jogos Universitários Brasileiros são patrocinados pelo governo brasileiro? Governo federal? Não o governo do estado, né? O governo do estado patrocinou toda a delegação do Rio Grande do Sul, né? A delegação de cerca de 300 atletas das várias modalidades. Então, disponibilizou a passagem, né, aérea e o hotel, né? E a CBDU, que é a Confederação Brasileira de Desporto Universitário, juntamente com o governo federal, fizeram toda essa estrutura para receber os jogos. Milena, ela que é central da equipe de vôlei. Você veio de Cascavel. Exato. Como é que você está se sentindo em Passo Fundo nesse projeto que está conhecendo aí, que está participando? Então, sou suspeita a falar. Eu, desde o começo, quando eu vim para cá, me senti muito, muito, muito... A receptividade foi muito grande, muito boa. Me senti em casa e até meus pais brincam, vai voltar, Mi? Não sei. Não sei, o Rio Grande realmente me acolheu muito bem e aqui eu me sinto muito bem. Com o curso que eu faço e tudo, estou bem feliz. A Milena já praticava o voleibol lá em Cascavel? Já. Eu não comecei lá, foi onde eu nasci, mas eu comecei na cidade de Medianeira e dali para frente, saí de casa com uns 14 anos e segui viagem. O Gilberto, me chamou a atenção que o Minas ficou em 4º lugar, 5º. Quarto. E Minas tem uma tradição muito forte nos esportes coletivos, né? Com os grandes clubes que existem lá. Então, esse projeto de Passo Fundo já nasceu grande, mas cada ano que passa começa a despontar em nível nacional. Olha, Dantas, eu vou ser sincero com vocês aqui, né? Nós perdemos para Sergipe. Sergipe fez uma grande partida. Não, independente do resultado. Mas eu quero chegar nesse ponto que tu falasse de Minas. Então, Minas tinha uma grande equipe, nós jogamos muito bem durante todo o campeonato. Nós tivemos um pequeno problema de percurso, que foi na semifinal. Além de Minas jogar muito bem, a Ali, ela se lesionou no meio desse jogo. Contra o Sergipe.
Então, nós tivemos esses problemas, tivemos que arrumar a equipe durante o jogo, né, durante a competição, e aconteceu. Mas o nível foi muito alto, né? E nós queremos para o ano que vem, aí tem um novo caminho a ser seguido, né? Tem que ganhar os Jogos Universitários Gaúchos, faz parte do processo, né? O representante gaúcho que vai para o brasileiro. Então, já começamos a partir de agora com o GIRGS, que é os Jogos Intermunicipais do Rio Grande do Sul, agora em novembro, já pensando na preparação dos JUBs do ano que vem. Nós vamos perder 2 atletas para os JUBs do ano que vem, que se formaram agora, no meio do ano, que foi a Carol, que é a nossa capitã, e a Ana, líbero. Então, já tem que fazer uma renovação dessas 2 atletas. E é um processo, né? Mas a gente pode dizer que o Rio Grande do Sul foi muito bem representado, sim. E o nosso projeto, 10º ano, né? Sempre se renovando. E o mais importante de tudo, né? O mais importante de tudo que são 10 anos com pessoas, exemplo da Carol e da Ana, formadas, né, no caminho profissional já trilhado, como outras que já passaram pelos bancos acadêmicos. Então, esse tripé de AER, Voleibol Passo Fundo, BS Bios e UPF é um tripé importante que dá uma sustentação muito, muito importante para o vôlei e para o esporte universitário. Né? Qual a formação da Carol e da Anne? A Carol, fisioterapia, né? Uma nova fisioterapeuta. Fica mais ou menos na linha, dentro da área. Até vamos ver se contrata ela como fisioterapeuta da equipe daqui um pouco, né? E a Ana, administradora. Fez a administração, agora é a nova administradora. Você falou em GIRGS, agora em novembro. Aonde vai sair? Em Caxias do Sul, né? Caxias do Preparado? Sul. Muito preparado, né? Tem que ver agora essa questão da lesão da Ali. Quando que vai ser? Quais os dias? 4, 5, 6 de novembro e depois no outro final de semana, que eu acho que é 11, 12 e 13, se eu não me engano, tá? Então, um final de semana é dedicado ao vôlei, porque eles vão dividir esse ano, já há alguns anos, né? Não é mais aquele GIRGS de Olimpíada que todos os esportes vão ao mesmo tempo. Então, eles vão dividir em 2 finais de semana e o final de semana do vôlei é 4, 5, 6. Nós estamos abrindo o mês de outubro com o Outubro Rosa. Que todos tenham a precaução, não é? Contra o câncer de mama. As meninas e os rapazes também, não é? O que você aconselharia, Alessandra e Milena, para aqueles que estão nos assistindo nesse momento? Bom, eu acho que é um mês assim voltado, né, para a questão da prevenção, principalmente. Como eu estou na área da saúde, eu percebo que muita gente deixa para a última hora. Então, eu acho que é muito importante ter essa conscientização e em prol... Qual é o teu curso? Faço fisioterapia. Uhum. É isso. Quer falar? Não, eu acredito que não é, como a Milena disse, né, deixar para a última hora, tá sempre fazendo exames e sempre fazendo um check-up ali diário para que, né, não venha de susto ali, enfim, a doença, né? Então, acho que é isso, é se prevenir sempre. Muito bem, eu vou dar um alô aqui para o seu Wilson Bender, na região de Mato Castelhano. É que o seguinte, lá de Mato Castelhano saíram as meninas, a Kellen e a Karen, que são jogadoras de futebol feminino. E estão jogando no Botafogo do Rio de Janeiro. Bacana. Uma delas, são gêmeas, a Kellen é a goleadora do Botafogo. Não houve uma divulgação maior aqui, mas eu já prometo que vou contatar com o seu Wilson Bender, que é o pai das meninas, para que futuramente elas venham contar um pouco dessa história, cruzando fronteiras, portanto, não é? Saindo do Rio Grande do Sul, indo para o futebol carioca e se consagrando lá, a Karen e a Kelly. Só complementando em cima dessa informação, parece que é o nome de Cristina, o nome da menina, uma menina aqui de Passo Fundo, hoje é titular no futebol feminino do Criciúma. Eu tive o prazer de conhecer o pai dela e agora ela está em atividade, mas da primeira oportunidade estará trazendo-as nesse programa. Veja que as meninas aí estão se destacando realmente, né? Em todos os setores esportivos. Sim. No futebol, então, é impressionante. Que bacana isso. E o público que aplaudiu aí as representantes da dupla Grenal nas competições oficiais da CBF, não é? O público praticamente foi público de futebol masculino. Sim, acho que... Ou superior ao futebol masculino. Em determinadas ocasiões, é claro, sim. Muito superior, não é? Sim. Chiba, a questão que eu penso
que eu analiso. Tu trabalha em cima de um orçamento. Certo. Tá? O Rio Grande do Sul, até pouco tempo, estava exportando jogadores, porque nós não temos equipe de ponta agora que tem Passo Fundo, talvez Santa Cruz, uma equipe que assim que dê para competir em nível nacional. Voleibol? No voleibol feminino. É raro, né? É raro. Porque se não é esse projeto de Passo Fundo, o Rio Grande do Sul perdeu a tradição no vôlei feminino. Olha, Dantas, essa é uma pergunta que todo mundo nos faz, sabe? E eu fico um pouco entristecido em virtude exatamente disso. Hoje, o projeto BS Bills UPF, sem sombra de dúvidas, é o maior projeto de voleibol universitário adulto, feminino. E dá para se dizer que nem é universitário, dá para se dizer de voleibol. É um projeto de 10 anos que vocês vêm acompanhando muito bem, né? É verdade. Com o mesmo parceiro, né? Os mesmos parceiros, a mesma estrutura que muitas equipes, nós falamos, conversa vai, até conversei com algumas atletas lá de Sergipe, né? E a gente vai batendo papo. Eles ficam, as gurias também, conversando com as outras atletas. O quê? Vocês têm essa estrutura lá em Passo Fundo? Eles não acreditam, né? Que é uma estrutura, entre aspas, por favor, né? Semi-profissional. Então, nós conseguimos ter um nível de treinamento, estrutura, moradia, bolsa de estudo, alimentação. Então, a gente consegue, dentro das nossas possibilidades, que é ali, né? Contadinho, bem orçado, com uma boa gestão, fazer com que isso perdure. Então, nós queremos dar um salto? Queremos, mas muito pé no chão. Como outro esporte coletivo, né? Agora eu estou falando com o treinador, Giba, nós precisamos urgente de um ginásio esportivo municipal. Queira ou não queira. Exato. Ou o gaúcho repassa esse ginásio para alguém, porque ele está lá com um elefante branco preso no seu quadrado e ninguém aproveita, ninguém vai, o futsal está aí, seja de local. Então, esse é um ponto fundamental para que nós demos o pulo de qualidade. O que me chama a atenção é o seguinte: o Brasil está participando da competição mundial agora, feminina. Sim. Como é que o Brasil ainda consegue produzir grandes atletas? Tipo? A base é muito forte, Dantas. A base forte é onde hoje? Ela fica dentro do eixo Minas e São Paulo. Rio São Paulo. O Rio ainda não está mais exportando tantas, né, para a seleção. Mas fica entre Minas e São Paulo. Mas nós já tivemos aqui em Passo Fundo, uma jogadora que foi para a seleção brasileira de base, que foi a Eduarda, né? Foi campeã sul-americana infantil, depois infanto, foi para o SESI, enfim. Mas seleção gaúcha, várias atletas aqui de Passo Fundo. O que está faltando para o voleibol do Rio Grande do Sul, e isso é uma crítica que eu faço, uma crítica construtiva à nossa federação, é que se tenha um produto chamado voleibol. Nós temos um bom produto de base, então os nossos campeonatos de base, mirim, infantil e infanto, são muito bons. Tem muitos clubes participando. Quando chega ali naquela encruzilhada, na fronteira do infanto juvenil para o juvenil, já não tem mais time, entendeu? Então, os adultos, eles migram. Uma menina que é juvenil, ou último ano de infanto, ela migra direto para uma equipe adulta que nem a nossa, por exemplo. E aí está faltando o produto. Qual é o produto? Que a federação faça um campeonato adulto, né? Mas para se fazer um campeonato adulto, ela tem que abrir mais fronteiras, né? Menos burocracia, divulgar melhor, facilitar para novos associados da federação, né? Então, são algumas coisas que tem que dar uma melhorada. Enquanto isso, a gente está jogando Liga Gaúcha, né? Que é um bom campeonato, mas também tem suas altos e baixos. Às vezes depende da inscrição das outras equipes na competição, e conforme eles dão uma olhada lá, se tem um time X já não querem participar, não sei se eu fui claro, entendeu? Então a gente às vezes... o time de Passo Fundo, né? Então às vezes nós temos que sair de Passo Fundo para jogar lá em Horizontina, entendeu? Então, mas não tem problema, nós queremos jogar. Não pensaram em jogar os jogos de Santa Catarina, que são os jogos mais organizados do Brasil? Já pensei mesmo. Outra baita pergunta. No momento que eu fizer isso, eu tenho que fazer toda a transferência federativa
para Santa Catarina. Aí eu começo a ter um entrave. Não vou poder jogar alguns jogos aqui no Rio Grande do Sul. Então a gente vive nesse problema. Acho que a grande resolução desse problema, em curto prazo, é facilitar o acesso das equipes na Federação Gaúcha de Vôlei. Montar um produto. Burocracia. Exatamente. Não, eu falo isso, claro que eu quero que o nosso vôlei, daqui uns dias esteja o ginásio Teixeirinha lotado, né? 5 mil pessoas, é isso que a gente quer. A gente não quer que saiam atletas daqui como o Guilherme Curtis. Vai competir agora, início de outubro, no Paraguai, sul-americano, preparando, já pensando nas Olimpíadas em Paris, mas tem que correr por Santa Catarina, porque no Rio Grande do Sul não existe patrocinador. Guilherme Curtis, desculpa te interromper, tiramos foto com ele lá, né, gurias? O Guilherme Curtis foi bicampeão universitário para a Universidade de São Paulo. No atletismo. Exato. Exatamente. Publicado, inclusive, no Jornal Nacional da semana que passou. Aí, né? Bom, quando eu vejo lá o Guilherme porque todo mundo almoça junto, todo mundo almoça junto. No restaurante. Aí ele, Giba, eu digo, olha aí, Guilherme, vem cá, vou tirar uma foto, cara. Ele com a medalha, bicampeão lá nos 1.500 e 800, eu acho. É a modalidade dele. Exatamente. Que bela orgulho para nós aí, né? Mas, infelizmente, ele tem que correr por Santa Catarina. Faz parte, não adianta ficar chorando. Nós temos que ir à frente, né, seu Jorge? É evidente, né? Temos que ir à frente, claro. Então, Giba. Então vamos tocar. Não, tudo bem. Para as meninas lá, o que vocês veem no futuro do time de vôlei daqui? O que falta? Não é crítica. O que vocês analisam? Vocês estão lá dentro, que bom se tivesse. Vão deixar de calça justa essas meninas aí, essa pergunta deixa de calça justa, não é? Não, principalmente para a Milena que vem de fora, apesar que tu também veio de Minas. As duas, né? Da minha opinião, é o que eu falei também na outra entrevista, é incentivo e ter mais visibilidade, que eu acredito que não tem. Acho que precisamos de mais e mais. Vender esse produto vôlei feminino para a televisão. Que foi, né, igual você citou agora, a gente não tem nenhuma quadra pra gente. Então, assim, acho que seria interessante ter incentivo, ter mais pessoas que acreditem na gente. Muito bem. E Milena, a sua opinião? Bom, eu acredito que essa questão da visibilidade também seja um ponto a ser trabalhado, porque na nossa própria universidade tem colegas que não sabiam, talvez, da existência de um projeto consolidado como esse dentro de Passo Fundo. Então, eu acho que trabalhar nesse contexto é muito legal. E questão de estrutura, eu vindo de outro estado, eu percebi até conversando com o pessoal lá em Brasília que é um projeto muito bem estruturado. Comporta em todos os âmbitos, assim, e não tenho pontos negativos para falar, mas eu acho que são pontos a ser trabalhados, assim, nesse sentido. Giba Belaver. Eu bato na mesma tecla. Nós precisamos de um produto. Eu tenho certeza absoluta. São 30 anos, 1992 para 2022. 30 anos de voleibol. Se nós tivermos um produto bacana, e tem que ser pela via federação, tem que ser, nós vamos ter muita equipe. Tem muita equipe amadora. Nós somos amadores. Semi-profissional. As pessoas às vezes confundem. Nós somos amadores, o voleibol é amador, só que a gente tenta trabalhar da maneira mais profissional possível dentro do amadorismo. E existem várias equipes adultas femininas amadoras. Se tivesse um produto melhor em nível de federação, campeonato organizado no primeiro semestre, se fizesse aquela Copa Rio Grande do Sul... para nós fazermos a Copa Rio Grande do Sul no primeiro semestre, nós tivemos que fazer um pedido formal para a federação, que desse uma oportunidade a quem não era afiliado jogar, que com isso aumentaria a visibilidade e atraía. Que para ser um possível filiado. Quem é o atual presidente da federação? O professor Carlos Cimino, que é uma pessoa sensacional, tenta fazer o que pode. Só que daí eu acho que isso está faltando chegar lá numa empresa, né, entre aspas, numa BS Bills da vida, e dizer, eu vou comprar essa ideia. É um negócio que está fervilhando e está faltando ele virar um produto. Aliás, está caindo de maduro, né? Eu também acho. Com quantos atletas e futuros atletas você está trabalhando no momento?
Com a BS Bios UPF, o nosso grupo todo é 16 pessoas, entre auxiliar técnico, preparador físico, estatístico e atletas, né? E com a escola do vôlei, que é o que nós precisamos para fazer essa retroalimentação, de não depender de gente de fora, né? Nós estamos trabalhando nas unidades com quase 500 atletas. 500 Muito bem, olha aí. Que bela notícia, hein? Excelente notícia, só que esse projeto não pode cair. E desde já eu queria ressaltar os atuais patrocinadores do Giba. Obrigado. Que são o PF. É BS Bios. BS Bios UPF. Os dois são uma coisa só, né? Mais alguém assim, mas sem esquecer ninguém. Não, então vamos lá, minhas gurias vão me ajudar. Então é BS Bios UPF, a Patrimônio Imóveis, que fez 30 anos agora essa semana. José Carlos de Souza. E a Moema. Moema. Um beijão para vocês. Aí nós temos a Lanchonete Veneza, Temperone Gastronomia. Onde é que as gurias almoçam? Na Lanchonete Veneza e na Temperone Gastronomia. E é bom o lanche lá, é comida? Sim, top. Tempero. É sensacional. Sensacional. Né? E aí temos a Transportes Fontana, Academia Simbiose, o Colégio Notre Dame, o Clube Comercial, que são as nossas duas casas hoje de treinamento. Razão Info, que nos ajuda muito, inclusive na parte da internet das meninas. Acho que não esqueci ninguém, né? Mais ou menos por aí. É mais ou menos por aí. Então, e o nosso tempo se esgotou. Então notem, 10 segundos, notem que são grandes patrocinadores e ótimos parceiros que fazem o voleibol acontecer. Né? Muito bem. Obrigado, Dantas, por sua participação. Que prazer rever, né, Jorge? Um abraço, Gilberto Pelavero. Um abraço para vocês, Alessandra e Vanessa. Gurias, isso? Milena. Muito treino, hein? Tudo bem. Sem moleza, sem jogar no chão. Vamos chegando ao final do programa de hoje, agradecendo a sua honrosa companhia e prometendo voltar em outra ocasião com mais informações relacionadas com o esporte na TV Passo Fundo. Até a próxima. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecidos na rua João Catapã, 1005, bairro Santa Marta, em instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. Fone 3317 1413.